Mas o Senhor mesmo, por várias vezes, várias passagens na Bíblia, determinou a morte, a destruição. Como Saul, que ele mandou que matasse, não só matasse todo tipo de animal, não deixasse ninguém vivo. Se é proibido matar alguém, na lei de Deus é proibido matar alguém, e por que que Deus ordenou a matança de algumas pessoas? Então a lei de Deus está debaixo de ataque. Então eu tenho que deixar a tradição de lado, o catecismo de lado, naquilo que ensina errado, e eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica e eu fiz o catecismo. Exista uma aldeia, uma civilização que nunca ouviu falar de Bíblia, que nunca ouviu falar dos mandamentos de Deus. Em que situação eles ficariam se Jesus saísse hoje do tabernáculo com tudo resolvido? Pastor Arilton responde essa e outras perguntas de maneira espetacular e iluminado pelo Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Agora, se você disser que ama a Cristo e não guarda a lei, você é mentiroso. Então eu guardo a lei, eu tenho que guardar essa lei, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo, porque eu amo e porque esta lei é o padrão de governo de Deus. Esta lei é o que Ele deixou para a convivência harmônica da sociedade. E por detrás de cada não dos mandamentos há uma bênção de Deus. Na realidade, os nãos divinos são cercas de proteção. Quando Deus diz assim, não matarás, não é que Ele quer tirar de você algo que seja prazeroso, porque não é. Deus está protegendo você de todos os bilhões de habitantes da Terra de não tocar na sua vida. Quando Deus diz assim, não furtarás, Ele está proibindo todos os bilhões de habitantes do planeta a não roubar nada que é teu. Então a lei é uma proteção, ela é uma segurança. E qualquer nação que buscar praticar os mandamentos terá nele o código de ética mais exato para a convivência em sociedade. Deus é tão sábio que Ele resumiu esse código de ética em 10 mandamentos. E é tudo que nós precisamos para vivermos bem com Deus e também em comunidade. Por isso Jesus teve que pagar o preço da transgressão da lei. A lei foi quebrada por Adão e Eva e alguém tinha que morrer por causa desse pecado. Então, se Cristo teve que vir, é porque a lei não poderia ser mudada. O preço tinha que ser pago. Jesus só morreu porque a lei não pode ser mudada. Então, quando alguém se levanta hoje e tenta alterar a lei de Deus, tenta mudar um mandamento ou outro, não tem essa autoridade. Porque se pudesse essa lei ser mudada, Cristo não precisava ter morrido. Ele só morreu porque a lei não pode ser mudada. Sim, minha amiga. Pastor, e como fica Vanessa. essa questão que eu ouvi dizer que parece que tinha um mandamento a mais, que a Igreja Católica parece que alterou e tem a questão de guardar o sábado e a Igreja Católica coloca que são os domingos. A lei de Deus sempre existiu e foi transcrita nos dias de Moisés. Aí se você pegar agora a sua Bíblia, você pode abrir comigo agora aí, em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, e no capítulo 20, você vai encontrar aqui os 10 mandamentos. Então olha aí na sua Bíblia, na página 54. Êxodo capítulo 20, e na sua Bíblia de você que está em casa também me acompanhando, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, aqui você tem os 10 mandamentos. Do jeito que está em Êxodo 20, é como está nas 2 tábuas da lei que Deus escreveu com o seu dedo e deu a Moisés. Agora, quando você compara esta lei de Deus com aquilo que se ensina no catecismo hoje, não apenas os católicos, mas no catecismo de outras igrejas, você percebe mudanças. Por exemplo, se você pegar aqui o verso 8, Êxodo 20, verso 8, vai dizer assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus, mas no catecismo vai aparecer no 3º mandamento, guardar domingos e festas.
Então essa alteração foi feita pelo homem. A igreja, ao longo da história, principalmente na Idade Média, foi pouco a pouco alterando e mudou o sábado para o domingo. Então esta foi uma mudança. Então a lei de Deus está debaixo de ataque, mas essas mudanças não têm a aprovação divina. Então eu tenho que deixar a tradição de lado, o catecismo de lado, naquilo que ensina errado, e eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Eu acho que é importante falar isso porque, assim, muitos, né, vêm de uma educação católica. Eu, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica e eu fiz o catecismo. Uhum. Né? Então, assim, muitas pessoas acabam vindo, né, do catecismo. Claro, Então, isso gera realmente uma dúvida. Eu fiquei na dúvida. nós aprendemos, eu aprendi também no catecismo essa mesma regra. E quando você olha com mais detalhes o catecismo, você percebe que são 3 as mudanças. Primeiro, há um mandamento que proíbe, o primeiro, né? O segundo, melhor, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento da lei de Deus, que está aqui em Êxodo 20. No catecismo ele não aparece. É por isso que o guardar domingos e festas vira o terceiro, porque o segundo lá não aparece. Aí depois você tem, então, no 10º mandamento da lei de Deus, que é um só, ele virou 2 no catecismo, porque tiraram o segundo. Então ficaram com 9. Para voltar a ter 10, pegaram o 10º mandamento da lei de Deus e dividiram em 2. Aí ficou cobiçar a casa, a mulher e depois qualquer outra coisa. Então essas foram as 3 mudanças que os catecismos fizeram. Então nós temos que nos voltar para a Bíblia e entender que o homem não tem autoridade para fazer essa mudança. E não importa o que o catecismo, o que livro de doutrinas, livro de credos, não importa o que eles ensinam, se eles estão ensinando fora da Bíblia Sagrada, eles devem perder o seu valor diante da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que ficar com a Bíblia e com a Bíblia somente. Renato? Pastor, me explique aqui o significado dessa passagem aqui, por favor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Como Deus se expressa nessa passagem aqui, por favor? Existe uma bênção e existe uma maldição para aqueles que obedecem. Então, quando você é uma pessoa que obedece à lei de Deus, a sua descendência recebe dessas bênçãos. Quando você é alguém que abomina a lei e não pratica, a sua descendência recebe também dessas maldições. No sentido de que a bênção que está reservada, ela se perde. Porque a pessoa que não vive em harmonia com a lei de Deus, ela vai ter N problemas. E esses problemas podem afetar toda a sua descendência. Imagine, porém, alguém que não atende o mandamento de não furtarás e vai para o mundo do crime. Não matarás e vai para o mundo do crime. Essa pessoa vai parar numa cadeia, sua esposa, filhos, daqui a pouco netos, todos recebem o legado de uma vida torta, de alguém que andou longe dos caminhos do Senhor. Então as consequências, elas acabam atingindo a descendência. Então tem a ver com o que eu aprendi, que quando eu peco, minha família também paga o preço do meu próprio pecado. Há pecados que têm consequências apenas para você e há pecados que têm consequências para outros, principalmente aqueles que estão próximos de você. Não que eles sejam culpados desse pecado, mas eles acabam sofrendo a consequência do pecado. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a função da lei? Isso é importante compreendermos, porque a lei tem uma função para o cristão. E o apóstolo Paulo é quem nos ajuda. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo é equilibrado. Nós somos justificados pela fé. Agora a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é aio? Nos tempos da Bíblia, na família judia, havia um servo na casa que era chamado de aio. E ele tinha a função de pegar as crianças e levar para a sinagoga para terem as classes, as aulas. Essa era a função do aio. Pegar os pequenos, levar até a sinagoga
para que eles tivessem as aulas e depois trazer para casa. Qual é a função da lei? Ela serviu de aio para nos levar a Cristo. Então, quando você peca, a lei diz para você assim, você está em pecado e você precisa de Cristo. Quem é que pode ajudar você? A lei não pode. Cristo é quem pode. Então, nós temos que entender que a lei tem a função de nos conduzir a Cristo. Agora, se eu falar contra a lei, quem é que vai me conduzir a Cristo? Paulo vai raciocinar da seguinte forma, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, certo? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como que eu posso conhecer o pecado? Através da lei. Agora, se eu pregar contra a lei, se disser que não há lei, também não há o quê? Pecado. Também não há pecado. E se não há pecado, eu não preciso de um Salvador. Você percebe aonde vai a questão? Então, nós precisamos compreender esse tema bem, porque esse tema é muito controvertido no mundo cristão hoje. Paulo continua, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a função da lei é me informar. Eu gosto sempre de comparar a lei de Deus a um espelho. Você pode estar com o seu rosto sujo e você chega diante do espelho, o espelho vai mostrar que você está com o rosto sujo, que você precisa limpá-lo. Agora o espelho, em momento algum, vai limpar para você. O espelho não vai fazer o serviço. A lei mostra que você está em pecado. A lei não tira você do pecado. Não é essa a função dela. A função dela é nos levar a Cristo, porque Ele tem o poder de nos perdoar e de nos restaurar. O nosso amigo Luiz tinha uma pergunta. Pastor, acabamos de ver que somos privilegiados em termos a Bíblia na mão e conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, conhecemos também as leis de Deus, que servem mais para nos proteger do que para nos açoitar. Claro. Né? Como o planeta, em torno de 7 bilhões, 300 milhões de habitantes, exista uma aldeia, uma civilização que nunca ouviu falar de Bíblia, que nunca ouviu falar dos mandamentos de Deus. Eles têm o seu relógio através do sol, da lua. Em que situação eles ficariam se Jesus saísse hoje do tabernáculo com tudo resolvido? Sei também que só vai acontecer depois de que todo o planeta conhecer. Mas em que situação eles pecam hoje? De que forma Deus vê essa civilização não cumprir a lei? Não conhece a lei. Entendi. Antes de Cristo voltar, Mateus 24:14 vai se cumprir. O Evangelho vai atingir a toda criatura debaixo do céu. Para esta última geração que viverá ou vive antes da volta de Cristo, todos terão que receber o Evangelho para que Jesus volte. Mas vamos pensar há séculos no passado, essas tribos que viveram isoladas, as pessoas que ali nasceram e morreram sem ter o contato com a palavra. O caso deles é parecido com aqueles que viveram antes de Moisés. Aqueles que viveram antes de Moisés não tinham também uma lei escrita. E sem ter essa lei escrita, como que as pessoas aprendiam? O conhecimento era passado via oral, de geração em geração. Mas quem estava fora dessa linhagem do povo de Deus, dos semitas, né? Dos descendentes de Sem, filho de Noé, de uma certa forma não recebeu o conhecimento também que nós temos hoje na lei de Deus. Então nós entendemos o seguinte, a salvação de uma pessoa acontece de acordo com a luz que ela tem. E a luz que a pessoa tem pode vir de 3 fontes. Pode vir da Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, pode vir também da natureza, como a gente leu outro dia aqui em Romanos 1:20, onde é dito que
os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Então a natureza revela quem é Deus. O salmista mesmo disse, né? Quando contemplo os céus, obra de tuas mãos, e as estrelas que fizestes. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus. Então a pessoa pode conhecer de Cristo e do plano da salvação através da Bíblia, através da natureza ou através das impressões do Espírito Santo. De alguma forma, o Espírito trabalha com todos nós desde o nosso nascimento. E ele vai nos ajudando a tentarmos entender o porquê de estarmos aqui. Então, todo ser humano que já passou por aqui, em maior ou menor grau, ele foi influenciado por essas fontes. E a forma como ele reagiu a essa informação é que vai ser determinante na salvação ou na perdição dele. Entendi. Mais uma pergunta em cima das próprias leis. Não matarás. O não matarás pode-se abrir um leque muito grande. Suicídio é matar a si próprio. Então está matando. Não matarás, está se matando. Uhum. Às vezes, o pastor vem e me traz um plano, ou me traz um sonho, um projeto seu, que na tua cabeça, na tua consciência, esse projeto vai te dar melhorias, algumas coisas, satisfação, tal, e eu mato esse sonho. Eu te digo que isso não vai dar certo, eu te desanimo, eu estou matando. Me diga então o seguinte: por que que o mundo vive em guerra e vivem se matando? A questão o segundo exemplo que você mencionou, né, de que a gente matar o sonho de alguém, isso não vai incorrer lá no mandamento. O mandamento de não matarás envolve a vida, a preservação da vida. Então isso tem a ver com os seres humanos e com a morte ou não desses seres humanos. Agora o planeta está do jeito que está por causa do pecado. E veja que foi assim desde o início, né? Se você for para Gênesis 6, a maldade atingiu o coração do homem e teve que vir um dilúvio. Agora a maldade volta a atingir o coração do homem e nós vamos ter a volta de Cristo. Então sempre é Deus intervindo para resolver o problema do pecado. Ok? Obrigado. Nazareno? Pastor, eu gostaria de saber o seguinte, que matar alguém é um rompimento de uma lei de Deus. Do mandamento. O mandamento é o rompimento da lei de A Deus. quebra. Matar. Mas o Senhor mesmo, por várias vezes, várias passagens na Bíblia, determinou a morte, a destruição. Como Saul, que ele mandou que matasse, não só matasse todo tipo de animal, matasse, não deixasse ninguém vivo. E Saul caiu na besteira de levar o melhor para presenteá-lo, e na realidade, por causa disso aí, Saul acabou perdendo o reinado dele. Um dos motivos fortes. Então, se é proibido matar alguém, na lei dos homens também, que o Código Penal proíbe, na lei de Deus é proibido matar alguém, e por que que Deus ordenou a matança de algumas pessoas? Primeiro ponto é que Deus é o único que sabe ler o coração do ser humano. E é o único que sabe o futuro como se fosse passado. Então há na Bíblia uma expressão, herem, em hebraico. Toda vez que Deus diz que esse povo aqui é herem, significa que esse povo passou do limite da misericórdia divina. Não existe mais solução para ele. Então, quando Deus dizia assim, esse povo aqui é herem, ou seja, não há mais esperança para eles, é melhor que eles morram do que ficarem vivos, porque se ficarem, eles vão atrapalhar completamente os povos que os cercam. Isso aconteceu no exemplo que você deu, isso aconteceu com Sodoma e Gomorra, isso aconteceu com vários povos que Israel recebeu ordem de ir lá exterminar, e Deus mandava matar não só homens, mulheres, crianças e animais. Todos tinham que morrer. Por que Deus fazia isso? Porque a morte para essas pessoas
era melhor para a situação do mundo do que a continuidade delas. E elas haviam ultrapassado o limite da paciência divina. Na lei do homem, matar alguém inicialmente seria um crime. Mas tem algumas circunstâncias que justificam o comportamento do homem matar o homem. São algumas lá, a legítima defesa e várias outras. Na lei de Deus, o homem matar o homem tem alguma justificação que tire o pecado dele? Mesmo, por exemplo, o cara veio me matar, não tinha outro jeito, eu matei o cara lá. Um exemplo. Não tinha outra alternativa. Ser o sacrifício da minha própria vida. Entre a minha vida, que estava sendo atacada injustamente, e a vida da pessoa que veio me atacar, fica ele lá, ele morre para lá. Isso, perante a lei de Deus, é um rompimento da lei? É um rompimento. A vida, ela é sagrada em qualquer esfera, em qualquer situação. Qualquer circunstância? Em qualquer circunstância. Agora, você, quando tinha o povo de Israel, que vivia debaixo de uma teocracia, onde Deus controlava, dentro dessa teocracia, até a pena de morte existia. Então, quando alguém tirava uma vida, a vida dele tinha que ser tirada. Mas estávamos dentro de uma teocracia. E Deus cuidava para que as injustiças não acontecessem. Fora dessa teocracia, onde não há mais teocracia no planeta, não existe mais essas leis que eram aplicadas ao povo de Israel. A vida é santa em qualquer da sua esfera. Agora, é lógico que Deus, sendo justo, Ele vai olhar de forma diferente alguém que sai para assaltar e tira a vida daquele que está em casa, é surpreendido numa madrugada, não tem nem arma ali, mas para defender a família, quem sabe dá um empurrão no ladrão. Mas escrito na lei de Deus isso não tem. resulta na morte dele, isso continua sendo erro, pecado, mas Deus vai olhar de forma diferente porque Deus é justo. Amém. Certo? Então você perceba como é interessante, temos aqui ainda José Alexandre. Sim. Pastor, em relação à normatização, à lei, né, o que efetivamente está escrito na Bíblia, né, sem prejuízo dos 10 mandamentos, né, uma leitura superficial da Bíblia, eu já verifico que há há normas imperativas esparsas na Bíblia, né, que também, ao que parece, constituem lei. Mas eu pergunto, todas elas são desdobramentos dos 10 mandamentos ou não? E aí eu vou citar um exemplo. Uhum. Eu vou pegar aqui Efésios, notadamente Efésios 5, né, versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Outro exemplo que eu vou citar, aquele que eu não consegui encontrar aqui, mas aquele no qual, creio que também seja em Efésios, no qual há um ato imperativo, no qual pede-se efetivamente para não marcar o próprio corpo em homenagem aos mortos. Acho que está em Efésios, mas eu não achei. Então eu queria entender um pouco isso, porque eu enxergo como atos normativos, né, como atos imperativos. E eu queria saber se também isso constitui lei, além dos 10 mandamentos. Você vai ter na Bíblia, na forma geral de leis, categorias. A lei que estamos estudando hoje, nós chamamos de lei moral. É a lei dos 10 mandamentos. Essa é a lei moral de Deus. Você tinha para Israel a lei cerimonial, uma outra lei. O que rezava a lei cerimonial? Se você cometeu esse pecado, é esse animal, você vai até o santuário, oferece o animal, isso é lei cerimonial. Existia também a lei civil, ou as leis civis. Essas leis civis, como hoje, elas regulamentavam a vida em sociedade. Havia leis trabalhistas, que também ajudavam a regulamentar, que falavam da posse da terra, da devolução da terra para o seu proprietário depois de 7 anos, etc, etc. Então você tem vários tipos de leis. Um outro tipo de lei, leis de saúde. Então foi dada para Israel uma lei de saúde. Então nós temos que agora olhar para a Bíblia e perguntar assim agora, destas leis, o que é local e o que é atemporal? E a gente descobre por um estudo mais minucioso de que atemporal é a lei moral, porque ela é eterna, é o padrão para todas as outras leis,
E eu tenho uma outra lei, que é a lei de saúde. Porque os princípios que Deus deu para o povo de Israel, de não comer e nem beber, são princípios universais, que não se aplicam a uma nação, mas se aplicam ao ser humano. Agora, além dessas leis que estão sistematizadas no Antigo Testamento, eu vou ter agora os apóstolos trazendo ensinos para a igreja. E esses ensinos, é claro que eles são também os desdobramentos da lei de Deus. Mas não só da lei de Deus. Por exemplo, a lei de Deus, ela não contempla aí a questão do casamento. Ela fala da questão do adultério. Mas você tem em Cristo a orientação, a confirmação de Gênesis a respeito do casamento. Deus aprovando a lei do casamento. Agora vem Paulo e desdobra essa relação matrimonial, como que ela deve ser bem sucedida, com esse comportamento do homem e com esse comportamento da mulher. Então você percebe logo que trata-se de um ensino apostólico. Então você tem a lei de Deus e emanando dessa lei você tem diretrizes, orientações, conselhos e todos eles devem ser seguidos. Certo? Obrigado. Temos aqui mais uma, Milka. Pastor, eu gostaria de saber a respeito sobre a questão da lei também. Só que não os 10 mandamentos ou não o Levítico 11, que eu acho que nesse caso seriam leis atemporais. Os 10 mandamentos do Levítico 11. Exatamente. Para todo ser humano em todo o tempo. Então, quanto à lei civil? Porque na Bíblia nós vamos ver, por exemplo, roubo. Você deve restituir o dobro. Aham. Me desfiz. Então, você deve restituir 4 vezes mais. Aham. Se pela Bíblia nós conseguimos encontrar até a justificativa para pena de morte. A vida ela é um bem tão precioso para Deus que ninguém pode tirar de outro a vida de outra pessoa. Então, mais uma instituição, uma autoridade pode fazer isso, não civil, pelo que eu aprendi. E aí eu gostaria de saber como fica essa lei civil para nós que somos cristãos, porque na Bíblia nós encontramos isso. Então nós devemos nos sujeitar, hoje em dia, ao homem, viver sob a lei do homem, que vai muitas das vezes em desencontro à lei de Deus, porque nesse ponto eu vejo que os muçulmanos eles têm o que eu chamaria de certa vantagem, porque eles levam mais a sério a Sharia ou ao Corão. Eles seguem tanto no que tange a religião e tanto no que tange a lei civil. Como que fica hoje em dia? Nos sujeitamos à lei do homem e a lei que nós vemos na Bíblia fica de lado? Nós entendemos de que as leis civis, por exemplo, de Israel, não eram leis atemporais. Até porque eles estavam lidando com posse de terra, com criação de animais, com herança de terra. Então são leis bem focadas no povo de Israel, para que houvesse harmonia nesse povo. Quando você chega no Novo Testamento, você tem o desdobramento de novas faces. E aí você tem o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Então nós, como cristãos, não estamos agora presos às leis civis dadas aos israelitas, mas a Bíblia fala sobre as leis que nós devemos seguir e que nós estamos sujeitos às autoridades civis. Então, se no Brasil, por exemplo, cobra-se 27%, 28% de impostos, eu, como cristão, devo pagar esses impostos. Eu não tenho só em Paulo, no próprio Cristo, né? Que foi alguém que pagou o imposto, o tributo, quando foi cobrado. Então, nós temos orientações no Novo Testamento de sobeja a respeito desse comportamento civil como cristãos. E isso envolve submissão à autoridade, respeito às leis e à ordem, etc, etc. Pastor, ainda teria uma pergunta aqui para fazer ainda, que me parece ser interessante, é pequena a pergunta. Na lei do homem, a lei brasileira, existe 2 palavras, imputável e inimputável. Imputável é aquele que tem a plena capacidade de entender o fato criminoso e a proibição, e mesmo assim ele comete. O inimputável, louco de qualquer forma, os indígenas não alfabetizados, não educados, e os menores de 18 anos. Então eu pergunto, a partir de que idade se o homem comete crime, o menino, que idade, por exemplo, baseando na imputabilidade, a partir dos 18 anos ele é imputável, antes ele é inimputável. Então, uma criança, a partir de que idade ele comete o pecado?
nós entendemos de que o pecado é uma escolha. Então você não peca se você não fizer a escolha. E a capacidade de entender essa escolha, ela vai chegar em momentos diferentes para crianças diferentes. Você não tem uma idade onde toda criança, quando faz essa idade, ele tem agora a capacidade, um senso moral aguçado. Não, isso vai variar. Vai variar do meio que ele vive, porque ninguém é uma ilha, somos produtos de um meio. Vai variar das leituras que ele faz, da educação familiar, etc, etc. E os loucos? Em geral, você vai ter uma criança com 7, 8, 9, 10 anos de idade. Por aí vai ser o momento que ela começa a entender que ela é um ser moral, que ela tem que ser responsável pelas ações dela. E então, mas isso vai variar de criança para criança. Mas, em geral, vai ser nessa faixa etária. E os loucos? Deus sabe o momento exato de cada criança quando ela se torna responsável por seus atos. Se a pessoa é insana, ela não tem a capacidade do raciocínio e da lógica. Deus não vai atribuir um pecado a essa pessoa. Isso pode ser muito confortante para famílias que têm pessoas especiais. Pode ser até que eu tenha um especial na minha casa e que essa pessoa não desfrute de nada que a vida podia ofertá-la. Mas, por outro lado, por essa falta de capacidade de raciocínio, de escolha, etc., etc., eu entendo, na minha visão pessoal, que Deus vai salvar essa pessoa. Então, isso pode ser muito confortante para quem tem pessoas especiais na sua família. Pastor, ainda para finalizar essa questão. A palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas aí a palavra diz que também que nós, enquanto cristãos, devemos aceitar a autoridade constituída. E acredito que independente da orientação dela. Independente da orientação, desde que todos os princípios ensinados por eles não contrariem a orientação da palavra de Deus. Aí nós ficamos com Pedro, quando Pedro diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então vou dar um exemplo para você. Nós entendemos pela lei de Deus que nós devemos guardar o sábado. Mas agora chega um governo e quer obrigar você a trabalhar no sábado. A nossa resposta sempre será não, ainda que isso seja uma lei civil. E isso é até uma profecia. Nós, nas semanas vindouras, vamos estudar mais sobre o sábado e você vai ver que haverá um decreto que vai vir tentando obrigar os cristãos a guardar o domingo e não o sábado. Então, nós vamos obedecer às autoridades constituídas, desde que a orientação que elas derem ou as leis que firmarem não infrinjam ao princípio da palavra de Deus. Quanto a essas leis civis, porque jamais ousaria falar sobre Código Penal, ainda mais com tantos advogados aqui. Mas parece, e muito, até para quem é leigo, que é um código que tende mais a favorecer o transgressor do que... Quais leis? As leis do... Estou falando do Código Penal, em frente às leis civis que a gente vê na Bíblia. Atualidade? Isso. Nós temos que viver à mercê das leis atuais, desde que elas não infrinjam os princípios da lei de Deus. Esse é o princípio. Então, se de alguma forma está infringindo um princípio da lei de Deus, nós não vamos seguir. Se não está, nós vamos seguir. A lei pode ser, assim, legal, mas não é moral. Isso. Então, veja, muitas coisas hoje no Brasil, por exemplo, são legais, mas não são morais. Mas eu tenho que ficar com a legalidade. Homem casar com homem, mulher casar porque é a legalidade, certo? Sim, Renato. Pastor, sabemos da alimentação adventista, né? Que também puxamos para o lado da lei, que está em Levítico 11, sobre os animais puros e impuros. Sabemos que não devemos comer alguns animais terrestres, aves, animais que rastejam, entre tantos outros. Bom, isso não é adventista, lembra-se? Isso é bíblico. Bíblico, então. Você tem que conversar com Moisés. O adventismo veio muitos séculos Mas depois. como o senhor explicou, que a lei que vale hoje em dia são os 10 mandamentos, né? Aham. A outra lei do tempo passado, como a lei de saúde, de casamento, disso e tantas outras leis, ficou para trás. Não. Por que O que que... ficou para... Eu disse que há leis que são atemporais e temporais. E eu mencionei como lei atemporal a lei moral e as leis de saúde. Essas são atemporais. Casamento também é uma lei atemporal. Ela serve para todas as gerações. Aquilo que é
temporal tem a ver com as leis civis, com lei cerimonial, porque quando Cristo veio e cumpriu a lei cerimonial, o Cordeiro de Deus foi imolado, e eu não tenho que matar mais cordeiro. Então esta lei, ela não tem mais validade para nós que vivemos depois da cruz. Então, no caso, essa lei que fala sobre os animais que podemos comer e não... Ela é atemporal, A gente porque aquilo que temos fazia mal para o israelita o bem, vai fazer mal ou bem para você também. Tá certo. É o Então mesmo também ser entra humano. numa questão de saúde, né? Claro, claro. Não só isso, não é só os adventistas. Se você for a Israel, por exemplo, a nação judaica pratica esses princípios até hoje. E olha que a boa parte da prosperidade dessa nação, é claro que se deve à obediência à lei de Deus. Eu estive alguns meses em Israel, em Jerusalém. Quando chega no sábado, tudo está fechado. Você vai num restaurante, você nunca vai encontrar uma carne imunda. É um povo que procura viver ainda alguns princípios da palavra de Deus. Então nós entendemos de que a bênção do Senhor permanece com aqueles que procuram obedecer. Certo. E quando tem a palavra que diz que tudo aquilo que a gente pedir para Deus abençoar, Deus pode purificar. Aham, Se fizéssemos isso com a carne de porco, um exemplo, aham. Deus pode chegar e purificar e a gente comer? Não, o verso não quer dizer isso. Essa expressão, tudo aquilo que Deus purificou, que o homem não deve considerar imundo, está dentro de um contexto, de uma visão que Pedro teve de animais limpos e imundos. É essa a referência? É, isso mesmo. Então veja, naquele lençol que baixou na visão de Pedro, tinha animais limpos e imundos. E a voz do céu disse para Pedro, Pedro, mata e come. Mas Pedro não comeu, porque ele mesmo disse para o Senhor, eu jamais comi coisa comum ou imunda, porque Pedro era um judeu e ele não comia daquilo. A voz veio por 3 vezes e por 3 vezes Pedro se negou. O lençol foi recolhido, Pedro não comeu. O que Deus queria ensinar para Pedro? Que os animais a partir daquele momento estavam sendo purificados? Não. Basta continuar lendo o texto de Atos, que você vai perceber que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele vai dizer assim, irmãos, vocês bem sabem que eu, judeu, não é correto estar aqui na casa de Cornélio, que é um gentio. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Então, qual era a lição que Deus queria dar? Assim como naquele lençol haviam vários animais, há várias nações na terra. Mas que Pedro não deveria se negar a ir para a casa de Cornélio por ele ser gentio, porque para Deus todas as nações são iguais. Isso nada tem a ver com alimentação, até porque Pedro não comeu, a Bíblia continua orientando a não comer, nós estamos em Atos nessa visão, e quando você chega lá em Corinto com Paulo, ele está dando a mesma orientação, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então o princípio não foi alterado. Então aquilo que era imundo para Israel é imundo para nós. Agora, tem religiões, tem igrejas que querem usar certos textos para driblar e justificar o comer todas as coisas. Bom, se isso é verdade, deixa eu colocar diante de você uma cobra venenosa. Faça uma oração e coma. Porque naquele lençol tinha todo tipo de réptil. Então, certamente tinha cobra venenosa. Então, eu vou trazer uma cobra venenosa, trago para qualquer cidadão, ora e come, para ver se você sobrevive. Então, se você for pegar o pé da letra, você tem que partir para isso aí. Mas não é isso que o texto quer ensinar. O texto só queria convencer a Pedro a não se negar a ir visitar Cornélio. Como ele foi, pregou o evangelho e toda a casa de Cornélio aceitou a Cristo. Mas nós vamos ter, Renato, uma lição que vai falar só a respeito da questão da alimentação.